Muito bem, meus queridos, aqui é o Martins. E pessoal, imagine uma ferramenta, né? Olha só, uma ferramenta que você começa a ter consciência dela, a utilizá-la, tá? É uma ferramenta gratuita, você não precisa ficar pagando mensalmente, não precisa ter gasto nenhum com essa ferramenta, e esta ferramenta é capaz de transformar a sua vida, te dando mais autoconfiança, mais autoestima, maior poder social, o maior poder, né, para você interagir com grupos de mulheres, de homens, para você se portar melhor numa reunião de negócios e trazer, assim, uma felicidade de te tornar um homem bem-sucedido. Você está curioso para saber que arma é essa, que ferramenta é essa? Meu querido, é uma ferramenta que você já nasceu com ela. Nada mais é que a linguagem corporal, meu querido. Tá, na minha infância, cara, da quinta série por aí, a sexta, sétima, oitava, primeiro colegial, segundo colegial, até um pouquinho do terceiro ali, eu era muito tímido, saca? Eu era um cara que não aguentava olhar para os olhos da pessoa ali e achava, né, ficava matutando na minha cabeça que eu precisava ter dinheiro para pegar as menininhas da escola. Eu ficava pensando e aquilo martelava na minha cabeça, até que foi crescendo, foi passando os tempos e tal, e eu descobri a famosa da linguagem corporal. Meu amigo, quando eu descobri isso, entendeu? Eu tô falando isso porque muita gente fica... Martins, conta um pouquinho sobre como você conheceu esses conhecimentos que você tem hoje, né? Essa mentalidade que você tem hoje e essas ferramentas que você utiliza. E uma das ferramentas, as armas que eu mais utilizo é a linguagem corporal, cara. Você entende? Porque ela pode me colocar em um estado de prontidão a hora que eu quiser. Entendeu? Esses dias eu tava numa gripe violenta, cara. Eu falei, peraí, essa gripe tá boa, abaixou a minha energia, abaixou a minha produtividade aqui. Mas olha como é que a minha linguagem corporal fica quando eu tô gripado, quando eu tô doente. Né? E eu já comecei a fazer os exercícios lá e tal, comecei a fazer, a me colocar na linguagem corporal do estado de prontidão ali. Cara, sabe, nem ficou parecendo que eu tava gripado mais. Você entende? Porque eu me coloquei naquele estado de espírito imparável, inabalável. E cara, o cara que tem a consciência desse poder gratuito que tem dentro dele, esse cara tá feito na vida. Entendeu? Ele não vai ser só mais um, ele não se torna só mais um na multidão, ele se torna único. Ele cria presença nos lugares aonde ele chega, cara. Você entende? O grande problema dos tímidos, o grande problema das pessoas vergonhosas é que elas não sabem o que fazer com o seu corpo, não sabem o que fazer com as suas mãos, não sabem o que fazer com os seus olhos, não sabem o que fala, a forma que fala, e tudo isso tende a se tornar cada vez mais grave se você não toma uma providência. O seu corpo mexe com a sua mente, assim como a sua mente mexe com o seu corpo. Não vem achando que é só a mente que tem poder, não, cara. O seu corpo tem muito poder também em cima da sua mente. Tá? Se você levantar as mãos, abrir os braços, abrir um sorriso, olhar para o céu e falar assim, nossa, eu tô muito triste, nossa, a minha vida é difícil demais e tal, você não vai ter congruência nisso. Entendeu? Porque você tá aberto, você tá feliz, você tá sorrindo, você tá olhando pra cima. Agora, se você fica todo encolhido, com as mãos, né, no bolso assim, todo encolhido e tal, pra baixo, a coluna encurvada e fala, eu sou muito feliz, eu sou muito alegre, não vai ter congruência nisso, cara. Sabe? Assim como a sua mente consciente precisa estar, né, de acordo ali, em congruência com a sua mente subconsciente para você realizar as coisas, a mesma coisa precisa entre o seu corpo e a sua mente, cara. Sabe? E quando eu comecei a descobrir sobre isso, meu amigo, eu tenho alguns amigos, né, que já sabem que não pode mentir pra mim, entendeu? Que você se torna um expert ali na linguagem corporal dos outros também, você começa a decifrar as outras pessoas. Tem um amigo meu, ele foi meu primeiro grande amigo, na verdade, a gente criou uma amizade assim, a primeira escolinha que eu estudei, ele foi e abaixou minhas calças na frente de todo mundo, entendeu? E a gente depois criou uma amizade, ele foi meu melhor amigo, é o meu primeiro e grande amigo, entendeu? A gente lembra disso até hoje. E cara, ele sempre, quando ia me contar uma mentira, ele tinha um certo padrão ali, entendeu? Tinha um padrão ali que eu comecei a decifrar, e toda vez que ele mentia pra mim, eu deixava acumular, e depois eu fiz uma anotação, e você falei, filho,
O que é que elas estavam falando daquele filme que você assistiu? Como é que chama? Onde você foi? Ah, como é que chama aquela menina? E ele foi falando, eu falei, mentira, mentira, mentira. Seja honesto comigo. Né? Ele foi falando, caralho, como é que você descobriu isso, né? Foi uma coisa, eu acho, que eu não acertei, que eu não lembrei de uma vez que a gente ia sair, ele falou que tava doente, com dor de barriga e tal, mas na verdade ele tava mesmo, eu pensei que não tava, entendeu? Mas tipo assim, de 0 a 100 eu acertei ali 99% do que eu li sobre ele. Você entende? Então não é uma ferramenta que você tem, né, apenas para um quesito apenas. Não, eu uso. Você também pode utilizar a sua linguagem corporal no campo da sedução, meu querido. Para atrair mulheres, para aprender a gerar atração, a ter uma personalidade, uma postura que gera atração nas mulheres, sem você falar uma única palavra. Entendeu? Eu gosto muito de utilizar isso e passar para as pessoas que estão comigo numa balada, por exemplo, e fala, cara, se comporta de tal maneira. Cara, faz isso com a sua linguagem corporal. Cara, só testa, faz esse movimento. Cara, ele chega assim, cara, eu não tô acreditando. A mulher não para de olhar para mim. Sabe? Cara, você vê o tanto que as mulheres, isso é assunto para outro vídeo, né, para outro momento, mas você vê o tanto que até as mulheres que estão comprometidas, elas não conseguem desviar o olhar de você. Elas têm que passar o olho, às vezes até dar um sorrisinho para você, meu querido. Porque é uma ferramenta que, se você aprender, você governa a nível mundial como as pessoas te veem. Porque é uma linguagem universal, cara. Sabe? Uma das maneiras que as pessoas usam, né, a linguagem corporal ali, para se sair muito bem é em apresentações. A pessoa é tímida, a pessoa é vergonhosa, né, e ela não consegue fazer apresentações, fica tremendo, isso, aquilo, mas utiliza algumas técnicas da linguagem corporal e consegue fazer uma apresentação divina. Entendeu? Porque a gente sabe, cara, não é o que você fala, mas como você fala. Você entende? Quando você chega numa mulher na balada, ou quando você vai conversar com o chefe de uma grande empresa, ou vai pedir um aumento ali, ou vai para uma entrevista de emprego, ou vai fazer uma venda cara a cara com a pessoa, ou vai apresentar um projeto, não é o que você fala que conta, mas é como você fala, o seu tom de voz, os seus olhos, a sua postura, o seu jeito de se movimentar, de se locomover, de andar, de sentar, de apertar na mão da pessoa. Isso é a mágica da linguagem corporal. Entendeu? Há anos atrás, né, quando eu criei este canal aqui, eu falo, gente, eu falo isso há muito tempo, principalmente para os meus alunos também. Se eu pudesse escolher uma única arma para lidar no campo da sedução, no campo dos negócios ou em qualquer outra área, eu escolheria a linguagem corporal, porque ela me resume tudo. Você entende? É o poder que você não precisa ficar pensando em tudo. Ah, é isso aqui. Não. A partir do momento que você tem a mentalidade correta, o seu corpo vai expressar isso.